A 31? Não, a gente não está com Patriota agora não. Patriota está em outro local, porque o assunto também é importante, que pautou toda a semana, que é o preço dos combustíveis nos postos aqui de Caruaru. Uma variação imensa de um posto para outro, né, Mário? E outra coisa, o aumento na gasolina antes do governo anunciar que a gasolina aumentou. Caruaru é pioneiro em tudo, até em aumentar as coisas antes do anúncio chegar. Pois é, então isso tem incomodado bastante os condutores, mesmo porque, né, o faz-me rir da gente, o salário não dá para muita coisa, né? Então a gente tem que cada vez estar esticando mais e quando acontece esse tipo de coisa a gente fica sem alternativa. Então a gente chama a Patriota Júnior novamente para a gente conversar sobre esse assunto. Patriota, o que as pessoas têm cobrado muito é a ação do PROCON nesses postos de Caruaru. Alguma coisa tem sido feita ou só aquela fiscalização de educação para orientar ou algo de punitivo pode ser feito mesmo em relação aos postos que estão cobrando bem mais desse aumento que não existiu, né? Não, vai existir. Mas não existiu ainda. Ainda não foi oficializado. Inclusive, teve um anúncio ontem de redução do preço da Petrobras para as refinarias, porque o governo encontrou aquela história. Cobre os pés, diminui o imposto e descobre a cabeça. Vai aumentar a alíquota. Enfim, vamos com o Patriota. É verdade, né? E muitos ouvintes têm mandado mensagens aí para nosso WhatsApp reclamando justamente disso, né? O aumento aí no preço dos combustíveis nos postos de gasolina aqui em Caruaru, antes mesmo, né, da oficialização, da reoneração dos impostos aí da gasolina, né, também. Se vocês voltarem um pouquinho atrás no tempo, ali no começo de fevereiro, os postos daqui fizeram a mesma coisa, só com a especulação de que os impostos, né, iriam ser reonerado aos combustíveis. A gente veio aqui até o PROCON Caruaru, vamos conversar com a Cíntia Nunes, né, que é gerente geral aqui do PROCON Caruaru. Cíntia, bom dia, bem-vinda mais uma vez à Rádio Cidade. Já aproveitando a pergunta da Renata, o PROCON tem feito algum tipo de fiscalização com relação a esses preços dos postos aqui na cidade? Bom dia, temos sim, desde o dia 23 de fevereiro, né, a última quinta-feira, primeiro dia útil após o Carnaval, já tínhamos denúncia nesse sentido. Então, a fiscalização do PROCON foi encaminhada, já estamos fazendo visita desde a última quinta-feira, identificando que nessas questões desse reajuste dos combustíveis, antes mesmo do fim da vigência da medida, né, da medida provisória, então a gente identificou, por meio de investigação da equipe de fiscalização, que esses reajustes foram provenientes da aquisição mais onerosa por parte das distribuidoras. Então, foram recolhidas provas, né, ou seja, notas fiscais, que comprovam que desde o dia 14 de fevereiro, a gente pegou notas fiscais a partir de 14 de fevereiro, estão sendo repassados pelas distribuidoras aos postos locais combustível com valor maior. Então, como o preço é formado tendo como base a aquisição daquele produto, então sendo comprado um produto com valor maior, obviamente que esse valor maior vai chegar ao consumidor. Lembrando que há obviamente, também a indexação do combustível ao dólar, a política federal, né, a política econômica por parte da Petrobras, por parte do governo federal, o que vem fazendo que tem sido bastante oneroso, né, a aquisição de 1 litro de gasolina que tem subido. A gente vê que tem esse reajuste, mas o PROCON está atento. Na verdade, desde a última quinta-feira que estamos com a fiscalização todos os dias, inclusive hoje, né, com essa expectativa de reajuste, o PROCON também vai estar nas ruas. Então a gente não hesita a partir da denúncia do consumidor, a gente fazer essa fiscalização, verificar. Então, havendo essa justificativa, que foi o que aconteceu nesses últimos dias, que foi a aquisição do combustível com um valor maior, então, foi a partir do momento que se justifica, o PROCON continua a fazer o monitoramento, mas consegue dar essa resposta à sociedade. Então, o consumidor ele precisa ter essa resposta e o PROCON tem trabalhado nesse sentido, que mesmo que haja um respaldo, o consumidor ele precisa ter essa resposta, ele precisa ter esse respaldo para entender por que foi que houve esse reajuste. Há uma diferença cobrada, né, de estabelecimento para estabelecimento, até que ponto esse valor pode ser considerado abusivo, Cíntia? Como há livre concorrência, né, a gente sabe que a Constituição ela prevê essa livre concorrência, então o comércio, né, o comerciante, ele tem a liberdade de precificação. Obviamente que
a concorrência ela faz com que haja uma variação de preços pequena. Então, a gente, principalmente uma cidade no porto de Caruaru, em que a rotatividade de consumo de combustível é muito alta, então não é interessante para um comerciante colocar um preço muito acima do que está previsto no mercado. Então, quando há um reajuste, na verdade, a gente vai verificar junto ao comerciante quando há um aumento, né? O termo é o aumento. Então, se esse aumento não for justificado, então é o que chama a atenção da gente, porque a gente pode identificar se há um aumento abusivo ou não. Mas, no primeiro momento, é tão somente a política de concorrência, realmente, de oferta e procura, e cada comerciante ele tem essa liberdade de aplicar o lucro de acordo com o que é passado para ele. Então, é identificado, é investigado, é verificado pelo PROCON a base em que foi colocado aquele preço ao destinatário final, que é o consumidor. Mesmo sem um reajuste federal, né, ou da Petrobras, esse aumento cabe a cada estabelecimento, então? Isso, e nem todos os postos eles estão vinculados a esse aumento da Petrobras, que é o que a gente chama de aumento dos postos bandeirados, que geralmente é BR, Ipiranga, Shell, e tem os postos bandeira branca que geralmente que eles não pegam, eles não retêm como distribuidora esses postos bandeirados, que a gente chama de postos bandeirados, que é o que tecnicamente chamamos de bandeira branca. Então, eles compram combustível, né, em distribuidoras privadas, e sendo distribuidoras privadas, eles têm essa liberdade, né, obviamente dentro dos parâmetros legais, de adotar os preços dele, o que sendo adquirido, como eu falei no início, sendo adquirido no primeiro momento, sendo adquirido da distribuidora com valor maior, ele vai ser repassado ao consumidor. E até repassando sobre a sua primeira fala, o que aconteceu anteriormente sobre a expectativa, a especulação, tão somente do aumento por parte do decreto, o PROCON também atuou à época, inclusive como não conseguiram justificar, porque foi só uma especulação, os postos recuaram. Então, a atuação do PROCON fez com que os postos recuassem no preço, porque foi somente uma expectativa, eles não tinham fundamento para aquele reajuste. Só que, dessa vez, nesse reajuste que vem acontecendo, por denúncias vindas desde o dia 23 de fevereiro, estamos identificando, estamos monitorando, inclusive hoje, novamente estamos nas ruas, a fiscalização está nas ruas para verificar. E a gente precisa dessa justificativa. A ver na justificativa é realmente o livre comércio, é a livre precificação, e a gente traz essa resposta para o consumidor. O consumidor, tendo dúvidas, pode procurar a gente para que seja verificado se há abusividade ou não. O consumidor constatando aí algum tipo de irregularidade, como é que faz para denunciar aqui no PROCON? Pode entrar em contato pelo WhatsApp, né, 983845909, não há necessidade de se identificar, inclusive. Pode procurar também o PROCON na sede, aqui na Rua Floriano Peixoto, número 147, bem pertinho aqui da CDL, aqui no centro de Caruaru, e também pelo telefone 3727-0289, ou pela plataforma Caruaru Digital. Então, são vários caminhos que o consumidor pode percorrer para fazer sua denúncia ou tirar sua dúvida. Obrigado pelas informações. Começamos aqui com a Cíntia Nunes, que é gerente-geral do PROCON Caruaru, né, trazendo para a gente as explicações. O PROCON continua na rua fiscalizando aí, né, os postos de combustíveis depois aí desses aumentos, né? Volto com vocês. Obrigada, Patriota, pelas informações. 9h10.